Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cassiano Nunes, sou aqui do canal Força Católica e tá aí bombando o vídeo que eu coloquei o Padre Paulo Ricardo defendendo a CNBB. Porque eu também defendo a CNBB. É a seguinte comparação, muitas pessoas conversando no WhatsApp aí dizem assim, é para jogar problemas para debaixo do tapete, não é isso. Eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Essa transmissão ao vivo é para lançar minha nota a respeito das recentes polêmicas envolvendo a CNBB e alguns dos nossos bispos. Então eu vou ler para vocês essa nota e com isso eu espero jogar um pouquinho de luz sobre essa confusão toda, tá bom? Então vamos lá. Caríssimos, estamos todos vivenciando com tristeza e espanto a polêmica que tem sido levantada nas redes sociais a respeito da CNBB. Seja por provocações, seja por acusações, há um grupo ansioso por me colocar dentro dessa controvérsia, publicando vídeos antigos, usando-os fora de contexto, como se eu estivesse dando recados para a CNBB. Tudo isso é falso. E essa nota é a minha primeira manifestação a respeito desse tema. No fundo, eu teria preferido ficar calado, pois eu penso que, na qualidade de simples presbítero, eu possa fazer pouco para resolver o problema. Poderia somente tentar acalmar os ânimos acirrados, exortar o devido respeito à igreja e aos seus legítimos pastores, mas tentativas assim já foram feitas por outros sacerdotes e têm sido de pouco efeito. Além disso, eu não creio que aí se encontre verdadeiramente o remédio. Sabe-se que numa discussão, para que se alcancem os frutos desejados, é necessário que ambas as partes manifestem mútua benevolência e uma busca sincera do bem comum e da verdade. Caso contrário, a coisa passará de acusações mútuas e não passará de acusações mútuas e desembocam num beco sem saída. Ao meu ver, os temas a serem abordados nesse diálogo encontram-se de forma completa no artigo de Dom Fernando Areias Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Nesse artigo, Dom Rifan, número 1, discorre de forma magistral a respeito da natureza e da necessidade das conferências episcopais. Número 2, ele aconselha e exorta como um pai aos fiéis leigos. E número 3, como um irmão, ele convida os bispos à reflexão. Penso que, se faltasse um desses 3 pontos, a abordagem da questão estaria gravemente incompleta. Porque ignorar o número 1 resultaria na posição desequilibrada de desprezo, pior do que isso, da demonização das conferências episcopais, por serem de direito meramente eclesiástico. Esse seria um extremo. Ou de maximização de sua importância em detrimento das estruturas de origem divina. E esse seria o outro extremo. Ignorar o número 2, ou seja, a exortação aos fiéis, seria canonizar a atuação do laicato, esquecendo que esses mecanismos de lobby e de pressão popular não são adequados para as instituições seculares. Na igreja, que é uma família, elas podem degenerar em anarquia e divisão, como de fato parece que estão degenerando. Vamos imaginar que os seus pais, seus tios, seus parentes, eu sei que hoje, às vezes até isso, veja, eu me lembro do tempo de Santa Teresa na década do século XV, no século XVI, a mentalidade de reinado, ela fala uma explicação de que Deus é um rei que está dentro do castelo. A gente não entende mais essa linguagem, até porque a gente não vive numa monarquia. E hoje, infelizmente, até questão de tio, parente, a gente não sabe mais. Está todo mundo tão isolado. Mas eu vou te fazer entender um grupo de líderes, amigos seus pais, seus tios, começam a se reunir. O objetivo, como diz o Papa, Bento XVI, Papa Francisco, João Paulo II, as conferências episcopais não é de agora. E nenhum deles condenaram as conferências episcopais. E aí vamos dizer que depois começassem os pais, os tios, a errar. Eles não deixam de ser seus pais e seus tios por causa do erro. Precisamos ajudar. E como é que você ajuda seus pais e seus tios?
é espalhando nas redes sociais. Ai, gente, como diz, eu vou coloquei aqui na frente, nós somos uma família. Ah, não, Cassiano, eu não sou católico. Ok, aí é outra história. Mas se você recebe Jesus Cristo todo domingo na missa, você está atraindo para você condenação se você não pede a Deus que gere em você uma força, porque Ele é essa força. E disse, aquele que crê em mim, ele não falou, o bispo que crê em mim, o papa que crê em mim, aquela Eucaristia que você recebe, é Deus. E Ele pode te dar força para, primeiro, interceder, pedir a Deus, Senhor, toque. Esses bispos que, apesar disso tudo que eu estou sabendo, os papas não emitem nenhuma nota, nada, e como diz o Dom Rifan, que o Padre Paulo colocou aí no vídeo, o Padre Paulo apoia as conferências episcopais. Gente, calma. Agora tá tudo a flor da pele, todo mundo cheio de... Tudo agora é rede social, é espalhar no YouTube para dar mídia, tudo agora é teologia da libertação. Calma. A teologia da libertação ainda existe na igreja. Existe! Ninguém está negando isso não. Agora, achar que todos os bispos que estão na CNBB são da teologia da libertação, calma. Aproveite essa Eucaristia para você respeitar os legítimos pastores, que é como seus tios, seus pais, que eu dava aquele exemplo. Você percebe, entende? Não, Cassiano, eu não entendo. Não quero entender. Aí eu não posso fazer nada. Eu não posso lhe obrigar a se sentir família. E família é isso. Seu pai é seu pai e você precisa ajudar ele a honrar seu pai, independente dele ser um adúltero. Você não pode sair espalhando aí. Eu escutei uma vez, disse que um pai sai espalhando pelas ruas que a filha é isso ou aquilo. Que é isso? Também o filho não pode sair andando. Gente, a gente tem que entender como é que os santos tratavam o clérigo, a hierarquia, os padres. Aí eu sei que a gente não consegue. A gente não quer aprender o que o Evangelho ensina. Diz o quê? Chame, padre, isso está errado. Com todo carinho, respeito ao Senhor. Eu queria ter uma conversa com o Senhor. Olha, isso aqui, a minha opinião, padre, está errado. Olha, não me interessa o que você acha. Aí você vai chamar uma outra pessoa da paróquia, uma pessoa que caminha, que gosta do padre e que você vai conversar e vai dizer, olha, não pode ser uma pessoa que já tem fofoquinha com o padre. Olha, eu quero conversar, eu acho que isso está errado, se mostre que isso está errado, o que o padre está fazendo. Aí vão os dois lá e conversam. Aí disse, padre, a gente vai precisar falar com o bispo. Não tenha medo de fazer isso, tem que fazer isso, porque o mal não pode ficar na igreja e depois estoura as bombas. Gente, não existe nada mais importante. Até o Bernardo, eu tenho gostado do que ele tem falado aí, bem da igreja, falando da igreja. A igreja é a igreja. Fale mal de mim, fale mal mas não fale mal da igreja. Não generalize como se fosse a CNBB, toda a TL. Não faça isso. Tá certo? Compartilhe esse vídeo. Faça chegar aquele católico que está chateado mesmo. Mas esse católico que está chateado é nosso irmão. Não precisa desistir de ser católico, mas tem que aproveitar a força da Eucaristia. Vai se confessar todo domingo. Você pode mais até do que não precisa ser só domingo. Você vai receber a força da Eucaristia, ler um pouquinho mais a Bíblia, até surgir esse versículo da correção fraterna, que parece que não pode mais, é proibido agora corrigir na igreja. Aí a gente sai para a rede social. Covardia! Tem que chamar olho no olho. Senhor padre, com todo respeito, eu não concordo com isso. Senhor bispo, com todo respeito, eu falo como é que fazia os santos, gente? Com temor filial, com todo respeito, mas eu devo dizer ao Senhor e vou te ajudar nisso. Conte com as minhas orações. Esse padre, esse bispo, pode voltar a ser muito mais santo novamente do que aquilo que você já achou que ele era o que ele era. Mas nós não podemos desistir. Se fosse eu ou você não gostaria que desistíssemos de você. E eu não gostaria que desistissem de mim. Eu gostaria que viessem até mim conversar. Cassiano,
isso não pode, eu vou te ajudar. E você vai mudar. E você, a justiça, Cassiano, é que você é católico. O que é justo? Você é filho de Deus. Você vai perseverar na igreja. E nós vamos te ajudar. E me ajude também. E aí vamos todo mundo se ajudando. Deus abençoe. Um excelente tempo de Páscoa, mudança para nossas vidas, nossa igreja. Um grande abraço. Rezem por mim. Um abraço para você. Deus abençoe. Shalom.